Você com certeza já ouviu falar da relação entre fé e razão. Alguns para dizer que essa relação simplesmente não existe, e outros para dizer que sim, essa relação existe e está bem fundamentada na realidade, e que a fé é fundamentada por evidências e razoabilidade. Outras pessoas vão acusar aqueles que têm fé, dizendo que a fé é baseada apenas em crença cega, sem qualquer tipo de questionamento ou investigação. Qual dos dois lados será que está certo? Eu quero tratar sobre esse tema no vídeo de hoje. Meu nome é Pedro Teles, está no canal do Conhecendo a Bíblia e vamos junto. Eu quero dividir esse vídeo em 3 pequenas partes. A parte 1 é para falar a respeito da relação da Bíblia com a questão da razão. A parte 2 é para falar da relação da ciência e a fé. E a parte 3 é para falar da relação do cristianismo e o aprendizado, a ciência e todo tipo de matéria importante para que a gente desenvolva a nossa racionalidade, tá? Então, ato 1. O que a Bíblia tem a dizer a respeito de razão? Será que a Bíblia propõe que a nossa fé tem que ser cega? Uma fé baseada apenas numa crença, sem questionamentos ou investigação? Na verdade, não. Não é isso que a palavra diz. Existem 4 biografias a respeito de Jesus que você tem que conhecer muito bem: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada biografia, chamada também de Evangelho, segundo os seus autores, tem um propósito específico e foi escrita para um público específico, para conversar com as cosmovisões de cada público. Então Mateus, por exemplo, muito provavelmente foi escrito para um público judeu. Vide a quantidade de hebraísmos que existe naquele texto, a quantidade de genealogias, profecias que Jesus cumpre, e que tem seus precedentes lá no Antigo Testamento, a Tanar, que é a Bíblia judaica, né? Só que o Evangelho de João muito provavelmente foi escrito para gregos, isso porque a linguagem grega no Evangelho de João é muito robusta. Eu quero apontar para 2 verdades fundamentais que existem no Evangelho de João. A primeira se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." Veja, caso você não saiba, o Novo Testamento foi escrito em grego e traduzido, para outras línguas posteriormente. Mas inclusive o Evangelho de João foi por si só escrito em grego. E a palavra em grego que Jesus utiliza para se referir a si mesmo como verdade é aletheia. Aletheia é uma palavra que tem sua origem ali na filosofia de Platão, nas contribuições que Platão dá para a mitologia grega em sua época. Basicamente, leté significa esquecimento ou encobertamento, e a é um prefixo de negação. Então, aletheia seria literalmente desesquecer. Mas qual é o fundamento disso? Aletheia é um termo que os gregos se debruçavam há séculos tentando compreender. Na mitologia de Platão, as almas que vêm para os nossos corpos, elas já pré-existiam no universo e elas conheciam toda a verdade a respeito do universo. Porém, antes de elas encarnarem no nosso corpo, elas passam por um rio chamado Letéia, que significa o rio do esquecimento. É um rio em que as almas passam, se esquecem de toda aquela verdade que elas já sabiam no começo, e então encarnam no corpo de uma pessoa que está nascendo, para que então essa pessoa ali tenha que conhecer tudo do zero. Então, aletheia significa literalmente processo de desesquecer. A busca pela verdade na filosofia grega diz respeito não a buscar uma verdade desconhecida, mas de se lembrar de uma verdade que a sua alma já conhecia antes da encarnação. Ou seja, aletheia é um termo completamente importante para os gregos. É um termo sobre o qual eles se debruçavam durante séculos, tentando compreender qual é a verdade. Quais são as informações verdadeiras do universo que nossas almas conheciam antes mesmo da encarnação. E Jesus, então, ressignificando esse termo, trazendo esse termo para si, diz: "Eu sou a aletheia, eu sou a verdade." Veja, quando João escreve para gregos e mostra que Jesus é a aletheia, que Jesus é aquela verdade sobre a qual eles se debruçavam durante séculos, ele está dialogando com a própria capacidade de questionamento, discernimento e razão dos gregos. A filosofia grega foi provavelmente a filosofia mais inteligente que já existiu na face da Terra. Todo livro de filosofia que você vai ler ou vai ser sobre filosofia grega, ou vai ter nota de rodapé citando a filosofia grega. Praticamente todos os filósofos fazem oposição ali aos filósofos gregos. Platão, Aristóteles, Sócrates, entre outros. Então, quando Jesus ele arroga para si o título de aletheia, a verdade, ele está dizendo para aqueles gregos: "Eu sou a verdade que vocês tanto têm procurado. Eu sou a verdade que vocês procuram a partir do questionamento e da investigação." Isso é nada mais do que um convite à investigação. Investiguem-me, conheçam-me e saibam que eu sou aletheia, eu sou a verdade. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Outro termo que o próprio João também evoca e que também faz paralelo completo com a filosofia grega
é o termo logos, que ele utiliza lá no início do seu evangelho, em João capítulo 1, versículo 1, onde ele diz: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Onde algumas traduções vão trazer esse logos para verbo ou palavra. O logos, na filosofia grega, também tinha uma importância primordial, já que o logos significava a ordem cosmológica do universo, a razão de ser e existir. E eles também se debruçavam sobre esse termo durante séculos para tentar entender qual é a ordem cosmológica do universo, o que dá ordem para a vida, o que nos dá razão de ser e existir. Mais uma vez, João aponta para Jesus e diz: este é o logos. O logos estava no princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. Então no versículo 14 do primeiro capítulo de João, ele vai dizer: e o logos se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a verdade que os gregos tanto procuravam e a razão de ser, a ordem cósmica do universo que eles tanto procuravam, não eram coisas, mas eram uma pessoa, uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho convida você para uma investigação. O Evangelho não está tentando dialogar com a sua incapacidade de raciocinar. Ele está, na verdade, tentando dialogar com a sua cosmovisão. Jesus dialoga com a cosmovisão judaica, assim como dialoga com a cosmovisão grega, assim como dialoga com qualquer cosmovisão que exista no mundo. O Evangelho é complexo, mas pede para ser investigado e estudado a fundo. Portanto, dizer que o cristianismo está tentando explorar a sua crença cega, na verdade é uma mentira. O cristianismo, desde o início, está preocupado em convencer filósofos inteligentes, pessoas acostumadas com um pensamento crítico, pessoas acostumadas com um questionamento, pessoas acostumadas com o estudo, desde sempre, por mais que ele também consiga envolver os humildes, os pobres, aqueles que nada são, aqueles que não são eruditos, os analfabetos, os mendigos, as idosas, as viúvas, os órfãos. Ele também está dialogando com eruditos, estudiosos, filósofos formados, inteligentes. O Evangelho não está tentando se impor em uma fé cega, mas ele na verdade está tentando se impor como uma fé razoável, baseada em evidências e pensamento lógico. Veja que na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15, ele diz que toda a fé cristã é baseada num fato investigável e verificável, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E antes disso ele diz para as pessoas a quem Cristo se revelou após ser ressuscitado. Ele fala que ele se revelou para os apóstolos, para grupos de mulheres, para Simão Pedro individualmente, para Tiago, irmão de Cristo, para um grupo de 500 pessoas e por último para Paulo, a quem ele mesmo escrevia aquela carta. Só que esse grupo de 500 pessoas, ele diz que alguns já morreram, mas muitos ainda estavam vivos. O que Paulo está propondo é que as pessoas que duvidavam da ressurreição de Cristo pudessem investigar e ir atrás das fontes, das testemunhas oculares que presenciaram e viram o Cristo ressurreto. O cristianismo não é baseado numa visão secreta, um sonho que um profeta teve e que as pessoas têm que acreditar porque não tem como comprovar. O cristianismo é baseado num fato que pode ser verificado e pode ser investigado até mesmo hoje pelas fontes que temos disponíveis a respeito desse fato. A Bíblia é um convite à investigação. Ela não está tentando se esconder, mas na verdade está tentando se revelar, ser colocada à luz. Então quando o seu filho pequeno, ou seu membro da igreja, para você que é pastor, ou qualquer outra pessoa te perguntar ou falar que duvida de alguma coisa do evangelho, não diga que ele não deve duvidar, mas diga, investigue mais, continue no seu processo de investigação, porque pouca investigação pode levar ao ceticismo, mas muita investigação levará certamente a Cristo, o Senhor. No ato 2, eu quero falar a respeito da relação da ciência com a fé. A ciência é usada por muitos hoje, muitos céticos e ateus, para dizer que a Bíblia está completamente errada, que a religião propõe um tipo de cosmovisão onde a ciência moderna não cabe. Mas na verdade isso é mentira. Além do fato de que grandes proponentes da ciência eram cristãos, como Isaac Newton, por exemplo, que certamente foi um dos cientistas mais brilhantes que já pisou na face da Terra, e ele escreveu mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Além disso, a própria Bíblia também nos convida a uma investigação com relação ao mundo à nossa volta. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua divindade, são reconhecidos nas coisas criadas desde o princípio. O que Paulo está dizendo é que ao olhar para a natureza, ao olhar para a coisa criada, podemos reconhecer que Deus existe, podemos reconhecer seus atributos invisíveis e a obra das suas mãos. Isso é interessante porque muitos anos antes de Paulo, Aristóteles, em um de seus livros, disse que se uma sociedade vivesse completamente no subterrâneo da Terra desde sempre, criada lá,
e um dia ela subisse para a superfície e contemplasse os céus à noite, com aquele montão de estrelas e constelações, eles não teriam dúvida da existência dos deuses. Claro que Aristóteles, sendo politeísta, ainda não tinha a revelação completa de Jesus Cristo e de Deus como único Deus. Só que ele já entendia que o mundo expressa que existe um Deus. Veja, até o final da década do ano de 1990, até o final ali do século XIX, a ciência acreditava que o universo era eterno, que o universo sempre tinha existido, que ele era estático e que ele não se movia, que ele sempre foi daquele jeito. Portanto, era uma loucura dizer que o universo tinha um criador, porque não tem como algo que não foi criado ter um criador. É a partir de investigações no início do século XX que se percebe que o universo na verdade teve um início. O Big Bang nada mais é do que a rendição da ciência à teologia. O homem que desenvolveu a teoria do Big Bang era um padre chamado Georges Lemaitre, que estava comprometido com sua fé e queria, ao desvendar os mistérios da astronomia, reconhecer a glória da criação de Deus. A partir do momento em que se descobre evidências de que o universo teve um início, como uma observação de que os corpos celestes estão se afastando, ou a própria descoberta da segunda lei da termodinâmica, que diz que toda matéria tende à entropia, percebe-se então que o universo teve sim um início. E hoje, todas as teorias mais robustas de cosmologia dizem que matéria, tempo e espaço foram criados juntos com o universo. Foram criados no momento em que o Big Bang ocorreu. Então foi exatamente nesse momento que surgiu tempo, matéria e espaço. Portanto, a causa do universo não pode ser material, porque ao iniciar-se o universo, iniciou-se a matéria. Então, não pode ter sido matéria a causa da matéria. Portanto, tem que ser uma causa imaterial. Também não pode ser tempo a causa do universo, porque foi no início do universo que o tempo se iniciou. Então, a causa do universo precisa ser atemporal. E além disso, não pode ser espaço a causa do universo, porque foi no início do universo que se iniciou o espaço. Portanto, a causa do universo precisa ser não espacial. Imaterial, atemporal e não espacial. Não espacial, sinônimo de infinito, atemporal, sinônimo de eterno e não material, sinônimo de espiritual. Essas características são condizentes com o Deus que nós acreditamos. Além disso, essa causa tem que ser completamente poderosa, pois ela evocou todas essas coisas a partir do nada. Sabe o que é nada? Você consegue imaginar o nada? O nada não é o espaço vazio. O espaço vazio é alguma coisa. O nada é aquilo com que as pedras sonham. O nada é a ausência de qualquer coisa. Essa causa inicial do universo tem que ser poderosa ao ponto de fazer com que a ausência de qualquer coisa crie um universo tão vasto como um em que nós vivemos. Um universo gigantesco que por muitos anos, muitos séculos, se considerou ser infinito, de tão grande que ele é. Essa causa precisa ser poderosa. E além disso, ela precisa ser pessoal, porque afinal de contas ela decidiu criar alguma coisa. E coisas impessoais não tomam decisões por si só. Todas as leis da natureza que surgiram com o universo remontam a um Deus criador no início de todas as coisas. Além disso, a própria pressuposição científica de que o universo é inteligível pressupõe que o universo foi projetado por uma mente inteligente, para que ele tenha inteligibilidade. Significa que nós projetamos inteligência no universo, capacidade intelectual nossa de compreender essa inteligibilidade, que não pode ser real senão se tiver sido projetada por uma mente inteligente, para que projete o universo de maneira inteligente. Então todas essas constatações científicas só nos dão mais certeza de que a nossa fé é baseada em razão e não numa crença cega. E por último, no ato 3, eu quero falar apenas brevemente da relação do cristianismo no geral com o aprendizado. Você sabia que as maiores e melhores universidades da história foram criadas por cristãos? Não foram criadas por ateus e nem pessoas de outras religiões, mas sim por cristãos, católicos principalmente, que estavam preocupados em conhecer as verdades sobre Deus a partir da lógica, da aritmética, da física e de todas as matérias que existiam na época nessas faculdades, para que as pessoas pudessem ser proficientes nessas matérias. Harvard, por exemplo, Oxford, Cambridge, são faculdades de discípulos cristãos, faculdades que visavam conhecimento sobre Cristo para a igreja, conhecimento do universo criado por Deus para a igreja. Então todo esse conhecimento dessas faculdades foi propagado por cristãos. Além disso, como eu já comentei, muitos proponentes da ciência eram cristãos. Isaac Newton era cristão, Roger Bacon, que é o pai do método científico, era cristão, entre muitos outros que eram teístas. Georges Lemaitre, como eu já mencionei, que era um padre católico e é o pai da teoria do Big Bang. Então, na verdade, é incorreto dizer que a ciência é propagada pelo ateísmo. A ciência moderna como conhecemos hoje vem de países de matriz cristã.
É o cristianismo que propaga a ciência. Até hoje, os cientistas são, em sua maioria, teístas, ou seja, que acreditam num conceito de Deus, e nessa maioria teísta, maioria cristã. Os cristãos estão desde sempre profundamente preocupados com o passar informação, a investigação da natureza, da criação, da matemática, da álgebra, aritmética, da medicina, entre todas as áreas do conhecimento, filosofia também, por exemplo, teologia. É incorreto dizer que a nossa fé é baseada numa crença cega, visto que nossa religião foi a que mais contribuiu no mundo para o avanço da ciência e da filosofia, depois dos gregos, é claro. Então, tudo isso é importante para que entendamos o poder que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus não está te convidando para você fechar os olhos e seguir sem perguntar. A palavra de Deus está dizendo, investigue, investigue mais, vá atrás das fontes, observe a natureza, procure na história, consulte as fontes, verifique as cópias. É isso que a Bíblia propõe para nós. É isso que Jesus diz quando ele diz que ele é aletheia, ele é a verdade, aquela sobre a qual não apenas os gregos, mas toda a humanidade tem se debruçado séculos e séculos tentando desvendar o que é a verdade. E a verdade é um homem chamado Jesus de Nazaré. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida de alguma maneira. Manda esse vídeo para aquele seu amigo ateu que tem dúvidas a respeito da veracidade do cristianismo. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que está com a fé fraca devido a fortes argumentos que ele acredita que ouviu de pessoas de outras religiões ou até mesmo do ateísmo. Manda aquele vídeo para a pessoa que está precisando apenas de um empurrãozinho para se converter a Cristo, só precisa de uma ajuda intelectual. Esse vídeo é importante, então compartilhe. Consulte os nossos outros vídeos aqui no canal que são com certeza abençoadores para a sua vida. E o nosso Instagram também vai estar disponível aí no link da descrição. Muito importante que você consulte lá o nosso Instagram para ver as postagens que tem lá também. Eu espero muito que Deus abençoe vocês e desejo a todos uma ótima semana. Deus assim os abençoe.